Está começando mais um episódio do Money Play Podcast, comigo, Fabrício Duarte, educador financeiro, e hoje a gente está aqui num cenário um pouquinho diferente para atender a agenda de um cara que é uma lenda no mercado financeiro. Aí vocês vão entender o porquê. Pensa você abrir uma empresa, você gera tanto valor com essa empresa que ela vai para a bolsa negociar as ações. É isso, você faz o IPO da sua empresa. Sonho, né? Pô, ia ser fantástico. Agora imagina fazer isso com 2 empresas do zero. Esse cara que está aqui comigo fez isso. Eu estou com o Miguel Abuab. Bem-vindo, Miguel. Opa, muito obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado, enfim, por estar com vocês e poder compartilhar essa minha experiência. Nossa, isso é um prazer. O prazer é nosso mesmo, de verdade. Então, você que está ligado aí com a gente, presta bastante atenção, porque conteúdo aqui tem de sobra. Tá? E foi isso mesmo, né, Miguel? Você fez a IPO de 2 empresas, sim, tá? Sim, exatamente. Eu queria entender muito da sua história por mim, de verdade. Eu deixava aqui só gravando, não fazia pergunta nenhuma e deixava você falando aí os 40 minutos. Mas eu quero saber um pouquinho antes, como que começou o trabalho, a carreira do Miguel antes da DataSul, antes da Neogrid. Conta um pouquinho pra gente. Eu sou engenheiro mecânico, me formei pelo ITA. Meu pai veio de Israel, minha mãe da Turquia, se conheceram aqui no Brasil, né? E, enfim, tiveram filhos, eu sou o número 8, né? E o meu irmão mais velho, ele tinha se formado já no ITA e serviu, enfim, como exemplo. E mais tarde, entrando lá no ITA, eu tinha algumas habilidades, enfim, de mecânico, mas isso me valeu. Eu tinha um professor que era o professor de produção e que era ligado mais à fábrica, e aí eu tinha algumas habilidades extra. E esse professor, mais tarde, abriu uma empresa de consultoria e me convidou para trabalhar com ele. Era o professor Kinsey, ele era suíço. Então, assim que eu me formei, e fui trabalhar com ele e consegui projeto naquela época. Não era fácil, a gente escrevia as tais da mala direta, que eram as cartas datilografadas, você mandava para um monte de endereço, e evidentemente eram poucas, né? Porque e a gente mandou uma carta lá para a Consul Refrigeradores, lá em Joinville. Nessa época a gente estava em São Paulo. E voltou uma carta interessada, né? Que seria o projeto de uma nova fábrica de refrigeradores. E depois, enfim, outro projeto, e acabei ficando na Consul. E isso, você ir para Joinville, tem a ver com hoje ser o lugar da empresa, né? Neogrid tem lá, começou em Joinville. Exatamente, eu fui para Joinville em função desse projeto de consultoria. Você era daqui de São Paulo mesmo. Sabia a família toda de São Paulo. Eu fui para esse projeto de consultoria e fiquei lá. E aí trabalhou na área, trabalhou na parte mecânica, né, pelo que você estudou, e depois veio a ideia de DataSul. Então, o projeto que a gente fez lá era um projeto de construir a nova fábrica. Agora, para construir a nova fábrica, eu tinha que fazer um planejamento de demanda. Eu vou construir uma fábrica para que capacidade, quantos refrigeradores vai produzir. E as estatísticas eram muito importantes, a gente tinha que fazer estudos, enfim, fazer projeções, coisas que hoje são muito simples, mas naquela época tinha que somar um monte de nota fiscal, tinha que fazer um monte de coisa e tentar, né, fazer as projeções para o planejamento de capacidade da empresa. Depois acabei ficando na empresa e fiquei responsável pela implantação, enfim, gestão de projetos e até mesmo o planejamento de demanda, de identificar, bom, para o próximo ano, quanto será que vamos vender? Precisa comprar outras máquinas, precisa... Então, era muito importante eu ter as estatísticas atualizadas. E para isso eu comprei, então, um computador, que na época o computador era uma máquina eletromecânica. E 1900 e quanto a gente está falando? De 1970... 72. Isso, não dá nem para imaginar como é que era o computador. Não era nascido, né? Não, ainda não. As pessoas que acompanham a gente, algumas também não. Também. Então, pensa, 1972. Então era uma máquina que perfurava uma fita de papel. Então a nota fiscal era uma fita de papel. E
E depois, então, eu tinha que sair de Joinville com essas fitas de papel que eu colecionava durante o mês, um monte de rolo, né? E ia com essa fita até Curitiba, onde tinha um birô da IBM que era capaz de ler essa fita e no fim ele imprimia uma página dizendo: vendeu tanta geladeira desse modelo, tantas desse. E no fim era uma sumarização desse tipo. Então assim foi o meu primeiro computador, e essa máquina é uma máquina que eu programei, digamos assim, que eu pedi para comprar e a empresa comprou para o meu trabalho e, enfim, para o meu desenvolvimento. Hoje não, né? Mas já há muito tempo tem essa visão de que o empreendedor é aquele cara que se preocupa em resolver um problema, né? Identifica um problema, uma necessidade, vai lá e resolve. Então, você estava com essa operação, o processo que você explicou era muito complicado. Assim, pensando nos dias de hoje, fazer todo esse trabalho que você fazia com a nota fiscal, impensável. Hoje tudo o computador resolve em segundos. Foi uma preocupação sua em resolver esse problema, ou ganhar tempo, melhorar processo, que aí surgiu a DataSul, a NeoGrid também veio nesse sentido? Essa maquininha de fita de papel foi o começo, né, de tudo. E mais tarde eu falei, não, nós precisamos comprar uma máquina maior, a gente vai poder fazer a conta aqui mesmo, não preciso mais depender de um birô lá que fica a quase 2 horas de distância, e nós vamos poder fazer as contas tal, e imprimir o resumo, e de repente a gente pode gerar o contas a receber, fazer um controle de contas a receber, e compramos uma máquina que era uma máquina da Borros. Dá até vergonha de falar, mas... Não, por favor, pode falar. Mas era assim, tinham 4 discos de 2,5 mega, quer dizer, quando você... Então era uma máquina de 10 megabytes, né? Coisa que isso hoje é uma fotografia, né? Mas o mais bacana é que, como eu tinha habilidade de produção, eu me propus a implementar um sistema de controle de produção. O controle de produção, na verdade, você precisa ter a lista de materiais, ou seja, um refrigerador, ele é formado desses componentes, enfim, a porta, o gabinete, as prateleiras, enfim, todos os componentes, você vai descendo, e isso é formado de chapa de alumínio, isso é formado de chapa de aço, etc. E para fazer o planejamento da produção, você precisa transformar aquela demanda planejada em uma necessidade de materiais. Quanto que você vai precisar comprar de chapa de aço, de parafusos, de etc, etc, etc. Na época, o vendedor de computador, ele vendia o computador e ele te dava o software. Então eles queriam que você usasse. Então, de maneira geral, esses programas eram dados pelo fabricante. Na época, o fabricante que nos atendia era a Borros, né? E cada máquina era proprietária. E aí eu estudei o sistema de produção que eles tinham, e esse estudar era ler manuais, porque não tinha YouTube, não tinha internet, não tinha nada, era ler os manuais. E mesmo a programação, né? A programação que tinha, que era COBOL, era tudo aprendizado próprio. Né? Eu fui uma das primeiras pessoas, né, ou empresa, na época, a utilizar esses conceitos no Brasil. Existiam algumas outras poucas empresas, não estou dizendo que eu fui o primeiro, mas nesse equipamento Borros eu sei que fui o primeiro. E tinha em outros equipamentos, é evidente. Mas isso me destacou com a própria Borros, porque quando eles queriam vender mais computador, eles levavam os potenciais clientes para visitar as maravilhas que a gente vinha fazendo lá. E aí eu comecei a perceber, eu estou fazendo alguma coisa que chama atenção. Bacana isso, gostei, legal. Embora eram máquinas muito limitadas, mas eu conseguia fazer alguma coisa de valor para a empresa. Mais tarde até veio a Embraco também foi um estudo que eu fiz do plano de viabilidade da Embraco, implementamos a Embraco, a fábrica da Embraco, eu fiz esse projeto e, mais tarde então o grupo foi vendido para Brasmotor / Whirlpool e evidentemente veio o pessoal da Whirlpool conhecer as coisas que a gente fazia
elogiaram bastante, mas é evidente que eles já tinham muitas dessas coisas já rodando, já muito operacional no grupo. E, bom, depois de algum tempo eu acabei me afastando do grupo Whirlpool e achei que podia implementar esse sistema para outras empresas. E assim eu saí da organização e a única coisa que eu tinha, enfim, era essa minha experiência em sistemas de controle de produção por computador. Aliás, eu contei, inclusive, com o próprio Viti Freita, que era o proprietário, que depois ele vendeu para a Whirlpool, mas como eu já tinha me afastado, ele me recomendou para outros empresários na região. Aí você implantar o sistema. Né? Exatamente. Entendi. Para eu implantar o sistema. Ele me recomendou e assim eu fui na VEG, que hoje é uma grande empresa. O sistema era todo manual e eu fui lá e eles falaram: ótimo, gostamos muito, as suas referências são boas, mas é o seguinte, nós queremos ter uma equipe própria, queremos fazer tudo. Eu falei: tudo bem, então nós vamos organizar, eu vou contratar a equipe, vou selecionar, vou treinar, mas o que a equipe desenvolver sob minha orientação passa a ser propriedade intelectual minha e eu posso vender para terceiros. E esse foi o acordo que eu fiz com a VEG. Eu fui numa outra empresa e que, na verdade, eles, enfim, iriam comprar o computador, que era um computador Boros, e era uma empresa menor. E eles teriam horas ociosas, eles não queriam equipe. E aí eu fiz o seguinte acordo com eles, falei: olha, então vamos rodar os programas, ter os programas de computador, você compra o computador, usa o tempo que for, agora as horas ociosas que você tiver de computador, você permite que eu rode serviço de terceiros. E assim foi até que eu arrumei o terceiro. Então, quando eu arrumei o terceiro, eu já tinha o programa de computador e eu já tinha o computador. E daí eu arrumei o terceiro, o quarto, e assim foi a história da DataSul. Estava trabalhando sozinho, você mesmo não tinha uma empresa, uma equipe, era só o seu conhecimento que estava empenhando. Isso, quer dizer, os desenvolvedores eu tinha na própria VEG. Sim. A gente fazia o desenvolvimento, que foi o acordado. Então o desenvolvimento foi feito na VEG, as máquinas eram disponíveis de outro cliente. É claro que mais tarde eu contratei outras pessoas, né? E mais tarde na DataSul, enfim, a gente ampliou a equipe entre o pessoal que era CLT e a gente colocou os modelos de franquias. Entre CLT e franquias a gente veio a ter 4 mil pessoas. Nossa, bastante. Isso da DataSul. Da DataSul. E assim, era o começo do trabalho com software, desenvolvimento de software aqui no Brasil. Né, isso mesmo. Como que foi? Porque isso acompanhou a evolução até hoje, que hoje tudo na ponta do dedo. Tá? Como que foi essa implantação para você participar disso e acompanhar essa evolução? Quer dizer, na época foi uma mudança, porque existiam os tais dos birô de processamento de dados, é o que hoje a gente chama de SaaS, mas naquela época era isso, o birô de processamento de dados, ele desenvolvia o programa de folha de pagamento, as empresas mandavam os cartão ponto, eles digitavam tudo, então a informação só não era pelo terminal, mas mandavam um malote com o cartão ponto e eles devolviam a folha. Então isso era um software as a service, só não tinha esse nome, mas é o que a gente fazia naquela época. É evidente que aí a tecnologia mudou e talvez aí tenha alguns conceitos importantes para falar. A tecnologia só faz sentido quando ela vem mudar uma regra de negócio. Se ela não vier mudar a regra de negócio, de nada valeu a tecnologia. Então, a tecnologia cliente-servidor veio fazer uma mudança muito grande, porque as empresas até então mandavam os seus serviços para rodar no birô de processamento de dados, porque as máquinas, inclusive, eram muito caras. Aí a máquina ficou barata, as empresas
podiam comprar a máquina, mas não tinham o software. E aí é que veio o mercado de software. Vieram as empresas para vender um software para rodar naquele equipamento. Então, é uma época que começou a aparecer de se vender licença de uso de computador, de programa de computador. E logo na sequência, daí então veio a reserva de mercado, onde não se podia mais importar os computadores, mas nós devíamos... eram 5 fabricantes nacionais. Então, e aí foi outra mudança muito grande, que as máquinas eram muito limitadas. E um dos contatos que eu fiz foi com a Edisa. Então, a gente começou a portar para o COBOL da Edisa, mas a máquina estava muito limitada. Então, a gente usava com até 16 usuários, acho que é já uma configuração grande no equipamento Edisa, e os programas que eu tinha eram programas escritos numa linguagem COBOL, e quando a gente fala de sistema de produção, são sistemas muito, muito complexos, muita demanda de disco, muito acesso, e o que nós tínhamos não era bom o suficiente, eu precisava de uma outra tecnologia. E comecei a visitar, na época, feiras no exterior, procurar tecnologia, e até que eu encontrei uma ferramenta, uma linguagem de 4ª geração e um banco de dados, que foi o Progress. O Progress foi uma grande mudança tecnológica na nossa história. Então eu senti essa necessidade, viajei, procurei pelo mundo quais as ferramentas, o que podia me ajudar. Lá fora sempre teve essa diferença tecnológica, né? As coisas sempre demoraram mais para chegar aqui no Brasil, sim, igual hoje, né? Certamente. E no caso eu fui para a Progress, lá perto de Boston, e falei que eu queria comprar os programas dele, e eles disseram isso: nós não temos plano para o Brasil, e nós te damos o suporte aqui nos Estados Unidos, é tudo em inglês, os manuais em inglês, nós não vamos... E eu aceitei, falei, não, tudo bem, eu tendo os manuais, a gente aprende, e o suporte em inglês não tem problema. E eu falei, só que tem uma coisinha, a gente precisa fazer rodar o Progress nos computadores brasileiros. Difícil. E aí foi outra dificuldade, né, que nós tivemos. E eles falaram, bom, então vocês têm que me mandar uma máquina dessa aí que vocês querem fazer o porte, tem que mandar aqui para os Estados Unidos, vai ter que pagar $50 mil, e depois você precisa assumir uma cota de venda que era $1 milhão por ano para ser distribuidor do Progress. Daí eu voltei para o Brasil, fui lá na Edisa e falei com, na época, Flávio Zen. E ele foi um grande incentivador de informática também, uma pessoa maravilhosa. E ele falou, Miguel, eu topo. Eu mando a máquina e nós vamos pagar os $50 mil do porte. Daí eu fui nos clientes que eu já tinha na versão em COBOL. Eu tinha cerca de 40 clientes na versão em COBOL. Cada produto Progress custava uns $20 mil. Eu primeiro fui para esses clientes. E eu falei para cada um, olha, eu não quero dinheiro na frente, eu só quero compromisso que quando eu desenvolver os programas, vocês vão ter que comprar o Progress, que é esse valor. E eu consegui rapidamente a adesão dos 40 clientes que eu tinha. Então eu consegui a máquina, o porte dessa ferramenta para essa máquina Edisa, e consegui os primeiros clientes para cumprir a cota do primeiro ano. E assim eu viabilizei a vinda do Progress para o Brasil. E nesse um ano que eu lancei o produto em Progress,
nesse 1 ano eu dobrei a base instalada que eu havia construído em 10 anos. Então, o número de clientes que eu juntei em 10 anos, eu dobrei em 1 ano. Isso foi em 88, 89, que eu trouxe o Progress para o Brasil, 88. Em 89 eu dobrei a base instalada. Então essa foi uma outra grande mudança tecnológica que foi um impacto, enfim, na nossa história. Mas é assim, quer dizer, quando a gente fala um objetivo audacioso, né, um objetivo ambicioso, a gente tem muitos obstáculos e a gente tem que vencer esses obstáculos. Tivemos vários, talvez alguns deles eu não tenha passado tão brilhantemente, mas é assim, a gente tem alguns tombos, mas a gente levanta e continua. Tivemos vários planos econômicos no meio do caminho, enfim. E a DataSul, até hoje eu encontro pessoas que continuam utilizando os produtos DataSul e é sempre bom, eu sempre escuto muito elogio. Foi uma mudança no mercado tecnológico, software, sistemas aqui no Brasil. E 10 anos depois veio a Neogrid, né, 99, ela surgiu dentro da própria DataSul, e as duas fizeram IPO aí, uma foi em 2006, a DataSul. Isso. Né, e a Neogrid ano passado, 2020, finalzinho do ano. Isso mesmo. Apagar das luzes de 2020, estava lá a Neogrid fazendo IPO. Você falou de dificuldade. Para o IPO, qual que é a maior dificuldade para fazer um? Eu não vou nem falar dos dois. É governança. É ter os números claros, limpos, não ter, sabe, contratações que não são claras, processos na justiça, impostos. Então, tudo isso em termos de governança, e felizmente para nós desde o nosso princípio sempre tivemos tudo muito bem, muito claro, muito dentro da legislação, nunca fizemos nada que pudesse dar margem a alguma dúvida. Então isso nos facilitou muito o IPO, porque numa situação dessa, que você vai trabalhar, seus sócios são públicos, e precisa ter muita transparência. Eu diria que essa é a maior dificuldade para uma empresa ir para o capital, né? Ter muita transparência, ter auditoria, e isso nós sempre tivemos. E tivemos sempre uma motivação muito grande em atender às necessidades do nosso cliente. A minha motivação é ver um programa, é ver alguma coisa que nós fizemos e atendeu e agregou valor para o cliente. E se a gente consegue agregar valor ao cliente, o resultado da empresa ele vem como consequência. E isso sempre foi a nossa maneira de pensar. Então, não tivemos maior dificuldade. Talvez, fala assim, bom, o tamanho da empresa. Então, existe um certo volume de faturamento, então não é uma empresa muito pequena, que você vai conseguir ter o volume suficiente na bolsa para poder negociar o papel. Então essa é uma outra dificuldade, porque se for uma oferta muito pequena, não vai ter liquidez do papel, então isso dificulta. Nos dias de hoje é diferente porque tem muito investidor na pessoa física. Antes era bem menor. Então, hoje, dada a facilidade de mercado, existem muito mais pessoas. E como o juro é baixo, o número de pessoas na bolsa é maior. Então, talvez hoje possa ser empresa talvez a níveis um pouco menores do que nós tínhamos no passado. Mas era um plano já fazer o IPO ou foi algo que acabou acontecendo, entrou no horizonte no meio do caminho? Por mais que a gente faça plano, eu acho que depende muito mais do momento do que do plano. Eu acho que o plano deve ser, eu preciso estar pronto para o IPO. E estar pronto
é ter todas essas regras de governança que eu falei, ter conselho, ter as coisas, e é coisa muito de momento. Daí essa nossa experiência é ter a transparência e ter a empresa pronta, e foi coisa de momento, né? Porque a taxa de juros caiu bastante, houve um aquecimento, e nós, entre a decisão de ir para o mercado, foi questão de 3 meses. 3 meses? 3 meses. Nossa, então não estava no radar, caiu taxa de juros, as coisas acontecendo. Então é assim, a empresa sempre teve a transparência e governança que era necessário. E aí por mais que planeja, não é assim, é mais um momento. E de fato foi um momento. 3 meses. Entre a decisão e foi mais ou menos isso. Mas já tinha experiência da DataSul, né? Digamos assim, eu tinha experiência, mas quem faz tudo isso é a equipe, né? Sim. E o pessoal, depois do segundo IPO, tem um terceiro em vista, o que eles pensam? O que a equipe pensa? Pois é, aí já são coisas bem mais... É evidente, o grupo cresceu, eu tenho investimento em outro tipo de ativos, né? Eu tenho uma outra empresa que também está indo muito bem, que está no ramo de agro, totalmente diferente tecnologia. Eu havia te falado do segundo cliente, né? Sim. Que depois da VEG. Sim. Então, na verdade, era o diretor comercial de uma empresa lá que eu atendia. E mais tarde ele me procurou e ele tinha essa outra ideia de um projeto na linha de agro. E aí eu entrei com ele, evidente ele que nessa altura estava tocando, eu entrei como investidor. Mas acabamos ficando sócio, eu não entendo tanto de agro como eu entendia de software, né, ou de produção, mas é interessante. E a gente tem também outra empresa do grupo, que é a Camerite. Na Camerite a gente faz monitoramento, a gente tem câmera, sobe na nuvem e, enfim, estamos criando uma rede neural. Já temos 30 mil câmeras interligadas e está sendo um projeto muito interessante. E temos também um outro projeto no exterior, uma empresa... nós fazemos software para gestão de projetos, é a Exeprom, e a gente usa os conceitos da teoria das restrições, e é uma empresa que está indo também muito bem, e é isso, a gente não para. Então tem vários negócios dentro do mesmo guarda-chuva ali, né? Só que cada empresa, todas estão voltadas um pouco para a área de tecnologia, né? Sim. A parte de software. A NeoGrid, ela, dessas que estão rodando, ela é a mais antiga, né? Sim. A DataSul hoje já não faz mais parte, né? Já Exato. Por fora, independente. Mas a NeoGrid, ela surgiu dentro da DataSul para atender uma demanda qualquer. Qual que é a função da NeoGrid? A tecnologia só faz sentido quando muda a regra de negócio. Então, quando saiu o cliente-servidor, a regra de negócio era integrar os sistemas de gestão de uma empresa. Então, cada empresa tinha o seu próprio ERP. Esses programas eram standalone. É o programa deste fabricante, do outro, deste varejo, cada empresa tinha o seu. Então, esses ERPs recebiam, ou ainda recebem, o pedido do cliente, trabalham, entregam o produto via uma nota fiscal e faz os processos administrativos de back-office. É isso que faz o ERP. Só que, como ele está guardando pedidos de cliente, e muitas vezes chegava no dia 20, 25, e não sabia ainda o que ia entrar de pedido, não ia entrar, as empresas, os fabricantes, queriam desenvolver um programa de previsão de vendas. Então, toda a dificuldade deles, a necessidade deles era falar, quanto que eu vou vender nesse mês, no próximo mês, quanto que vai ser. Então, criou-se programas que tiveram os diversos nomes,
de previsão de vendas, demand planning, CPFR, S&OP, tudo isso para tentar adivinhar quanto que o fabricante vai fabricar de cada produto no próximo mês. E esses produtos leem os dados históricos de quanto que você vendeu para o próximo nível. E uma vez que você fala, essa foi a minha venda histórica dos últimos anos, eu acho que eu vou vender no próximo mês essa quantidade. E se preparava para isso. O fato é que a tecnologia mudou e tem que se mudar as regras de negócio. As redes de varejo, elas na verdade são um canal para vender o produto deste fabricante. Então veja que antes o objetivo do fabricante era vender para a rede de varejo. E ele vendeu para a rede de varejo e falou, eu estou vendido, não quero mais saber o que aconteceu com o meu produto. Ele perdia o tracking do seu produto. O que nós fizemos foi conversar com a rede de varejo, o que nós, Neogrid, e falar. Então tem um conceito. Enquanto o consumidor final não comprar, ninguém vendeu. A manufatura, o fabricante entendia que ele vendeu para o varejo e estou vendido. Não estava, é errado. Enquanto o consumidor final não comprar, ninguém vendeu. Então, dentro desse conceito, agora, a rede de varejo é amiguinha da manufatura, é amiguinha da indústria, do fabricante, é um canal para escoar o produto dele. Então, no nosso conceito, a Neogrid, então agora que existe internet, agora que existe nuvem, então veja, os RPs foram para a nuvem, mas continuam aplicando as mesmas regras como se eles fossem cliente-servidor, a tecnologia cliente-servidor. Não mudaram as regras de negócio. Então, o que nós, Neogrid, nos propomos a fazer é ir nas redes de varejo. As redes de varejo compartilham os dados de estoque e vendas por produto diariamente através da Neogrid. Isso fica num grande banco de dados e nós informamos ao fabricante quanto que ele vendeu de cada produto em cada loja e os estoques. Então ele tem estoque, então determinados produtos não giram, estão ocupando espaço na prateleira e tem outros produtos que estão em falta na rede de varejo. E com isso os fabricantes sabem privilegiar ou critérios de prioridade, sabe priorizar quais as redes de varejo ou quais os pontos que ele tem que atender, quais os produtos que ele está fabricando e está parado na prateleira, são os non-movers, e quais os produtos que estão faltando e que ele tem que agilizar e repor aqueles produtos. De maneira que agora as empresas, os fabricantes, eles passam a ter informação da venda do seu produto ao consumidor final. Sabe se o que ele está fazendo está chegando no destino mesmo. E que está vendendo, porque antes ele vendia para o próximo nível e de repente estava parado na prateleira. E a rede de varejo não ganhava dinheiro com isso. E também não ia pedir de novo, né? Porque estava encostado lá. Agora, se você extrapolar isso para fashion, para eletrônica, então você não tem a menor noção, porque quando você vende para o próximo elo, saber se aquele produto deu certo ou não deu certo. Então, produto que tem uma vida muito curta, né, do ciclo de vida, ele precisa ter uma resposta muito rápida para saber se o consumidor final está comprando ou não. Então, essa é a regra de negócio que a gente vem mudar com a Neogrid. A gente vem como que integrar os diversos ERPs de maneira que a informação venha fluindo entre os diversos ERPs para poder fazer a reposição automática dos estoques. Sensacional. Hoje, fazendo uma aproximação com qual que a gente vê mais comum do dia a dia, né? Os mercados têm feito muito isso, que é no aplicativo deles,
Eles têm a plataforma onde você coloca o que você tem na sua despensa e aí eles sabem o que está faltando e aí já te mandam essa... uma aproximação. Isso aí já é sabe, é entrar no micro. Porque eu falo assim, bom, eu desenvolvi uma geladeira que é o seguinte, daí quando o cara pegou o litro de leite, ele tinha 2 litros, ele tomou o leite, daí vai disparar uma ordem para o leiteiro ir lá e repor o leite. É legal, mas essa própria geladeira que controla o leite, que controla o produto para repor automaticamente, ele não tem esse sistema para repor a geladeira, ou seja, fala assim, e agora, o que acontece se eu vou monitorar o estoque de geladeira na casa do meu cliente, lá na rede de varejo? Então, quer dizer, chega no micro de querer controlar o que vai dentro da geladeira, mas ainda não está aperfeiçoado o sistema de controlar os estoques e venda da própria geladeira, entendeu? Então, tem muito a vencer ainda nesse caminho. Ainda tem, a gente está falando, o Grid foi 99, até ano passado, 2020, fez o IPO, mas ainda tem um horizonte muito largo aí para crescer. Muito, porque muda muito dos conceitos, desse conceito de compartilhar as informações entre as redes de varejo e os fabricantes. Sim. E o que você vê para os próximos anos aí? Você acompanhou muita mudança tecnológica, né? Assim, acho que nos últimos 5 anos desenvolveu mais do que nos últimos 50, se a gente for voltar no tempo. Mas o que você vê, Miguel, daqui para frente e também até deixar para quem trabalha hoje com tecnologia para onde olhar, um foco, o que fazer, porque é o futuro, é o presente e o futuro, né, a tecnologia. Isso. Bom, a tecnologia cada vez avança mais rápido, até pelos processos de comunicação, até porque nós temos mais e mais cientistas pensando em mais inovações, então elas aceleram cada vez mais. E eu acho que a grande mudança agora é o blockchain. Então eu diria que o blockchain é uma grande revolução. E se eu lembrar, né, como foi o Progress em relação ao COBOL lá atrás na DataSul, eu diria que o blockchain ele pode trazer revoluções assim, tecnológicas, evolução muito grande, eu diria da mesma proporção que é o que nós vivemos lá no passado. Show. E 2 coisinhas, queria ficar a tarde inteira aqui conversando, mas não dá, tem voo, tá? O tempo está contado, graças a Deus deu para a gente conversar aqui hoje, mas eu queria, para a gente poder já direcionar o encerramento, 2 coisas que foram diferenciais, que a gente pode falar, o segredo do sucesso, mas 2 pontos que foram diferenciais para você começar a parte de empreendedorismo e dar certo do jeito que deu hoje. Primeiro, nós precisamos atender uma necessidade, significativa de um cliente ou de um mercado suficientemente grande, sem que nenhum concorrente esteja operando ou venha a operar em curto espaço de tempo. A maior dificuldade é identificar essa vantagem competitiva. Qual é a necessidade deste mercado suficientemente grande? E aí é fazer todo o foco em atender esta uma necessidade. Nós não precisamos ter muitos produtos e querer abraçar o mundo. Então, se a gente fizer uma coisa bem feito, atender uma necessidade de cliente, nós teremos uma empresa de sucesso certamente, né? E o objetivo é sempre agregar valor ao cliente. Agregar valor ao cliente. É agregar um valor quantificável ao cliente. Então, eu falo assim, eu agreguei valor, mas se a gente não conseguir quantificar que você me pagou, sei lá, 100 mil reais e teve um retorno de 1 milhão, e falei, eu agreguei valor, até aí os 100 mil foi custo. E quando você conseguir quantificar que trouxe de resultado 1 milhão, daí foi ganho.
Bom, espero que você tenha anotado essas dicas, volta e ouve de novo, porque eu tô aqui, eu falei, eu deixaria 40 minutos só ele falando e eu só ouvindo e tá acabado, né? Mas a gente tem que fazer as perguntas, tem que interagir mesmo. Mas eu aprendi demais, Miguel. Verdade, muito obrigado por ter aceitado o convite. Tá muito bem. Recadinho final para quem está assistindo a gente. Valeu então, muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês e compartilhar um pouco dessa minha experiência. Obrigado a todos. A gente que agradece, Miguel. E você, espero que tenha curtido também. Tá? E comenta aqui embaixo o que você mais aprendeu dessa aula de empreendedorismo que o Miguel deixou aqui pra gente. Espero que você curta esse vídeo, tá? Porque eu, se desse para curtir 1000 vezes, eu curtia. Tá? Curte, compartilha, se inscreve no canal também. E vai lá no Instagram, que no último vídeo eu falei, então vou repetir aqui de novo. @moneyplay_podcast. Tá? E também me segue lá, @o Fabrício Duarte. Valeu? A gente se vê no próximo Money Play. Até mais.